boa tarde. Então, hoje a gente vai falar em ciências sobre os usos da água no dia a dia. Mas antes, a professora enviou para vocês a correção das atividades sobre propriedades da água, atividades da semana passada, ok? No entanto, aqui está muito pequenininho, então eu enviei no WhatsApp os prints, né, as fotinhos maiores para vocês poderem dar zoom e entender o que está escrito. Muito bem, agora nós vamos aqui para usos da água no dia a dia. Dessa forma, a gente tem que começar falando sobre as propriedades da utilização da água e por que a gente precisa saber que nem toda água mineral é potável, ou seja, que não existe água pura na natureza. Olha só, vocês sabiam disso? Pois é. E a gente também precisa relembrar algumas classificações da água que são muito importantes. Por exemplo, a água potável é aquela água que é própria para o consumo do ser humano, do ser vivo em geral. Para o consumo, quando eu digo, é para a gente beber. Então, a água potável é essa água que a gente pode beber, fazer nosso alimento e tudo mais. Porque ela não apresenta nenhuma contaminação, nenhuma substância que oferece riscos para a nossa vida. A água mineral, ela é diferente, além de ser potável, né, ela também é proveniente de fontes naturais ou artificialmente captada, né, e ela tem uma composição química, física, né, físico-químicas, como está escrito aqui no texto, que são diferentes das águas comuns. Então, a água mineral, tem propriedades curativas muitas vezes, enfim, sabe? Por isso que a água mineral ela é vendida assim de forma mais cara, né? E a água pura ela é totalmente livre de qualquer substância. Quer dizer que ela só tem moléculas de H2O, que é propriamente água, né? Água e oxigênio. Então, esse tipo de água ela é usado na indústria para preparar soluções de higienização de materiais no laboratório, por exemplo, sabe? Soro fisiológico, essas coisas que a gente vê quando a gente vai no hospital, quando a gente vai coletar sangue e tudo mais. Então, a água pura é usada industrialmente para produzir essas soluções. Olha que coisa interessante. Então, temos aí água potável, água mineral e água pura. Agora, a gente vai lá para a apostila. A gente vai ler o textinho das páginas 20, 21 e 22 para poder discutir brevemente sobre também. Então, olha só, que água no dia a dia, ó. Aí o texto traz primeiro que é difícil a gente imaginar um mundo sem água, né? E quando falta água, as pessoas já reclamam muito sobre, não é mesmo? Porque a gente depende muito dela para quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Aí a gente pode pensar, não, professora, eu estou sentada aqui na frente do computador e não preciso de água agora. Mas para fazer a limpeza do chão onde você está, da cadeira, onde você está, tudo foi necessária água. Então, para qualquer coisa, a gente precisa de água sim. E aí a gente vai entrar no uso da água. Então, olha só, a água também depende da região. Por exemplo, em lugares mais secos, se usa muita água para irrigar as plantações, né? E também nos processos industriais que acontecem nos grandes centros urbanos, então nas cidades. No Brasil, de forma geral, a água pode ser usada, e isso aqui é muito interessante, para irrigação, processos industriais, uso doméstico, geração de energia elétrica e para o lazer. A água em casa, por exemplo. Então, no dia a dia, a gente usa água em diversas situações, desde a higiene pessoal até a produção dos nossos alimentos. A produção, assim, né? O preparo dos nossos alimentos, não é mesmo? E aí, a apostila traz aqui esse ciclo da água. Olha que interessante. Então, ele vem lá da manancial, ele é captado pela estação de tratamento, ela é tratada, vai para o reservatório de água potável, aí no núcleo mesmo tem uma caixa d'água, perto do Senai, né, tem outra caixa d'água, que vai ser responsável por abastecer as casas daquela região. Aí, então, a gente vai para as casas e a gente vai usar água de diversas maneiras nos nossos lares,
E ela vai sair pela água usada, vai saindo então pelo encanamento e vai até a estação de tratamento de esgoto. E aí o tratamento vai ser feito na água, tirando as impurezas e devolvendo de volta para o rio. E assim esse ciclo continua. O que acontece é que muitas vezes não há essa estação de tratamento de esgoto. Lençóis tem uma posição privilegiada no estado de São Paulo, porque a nossa estação de tratamento ela é um exemplo para muitas outras cidades. Mas imagine só quando não há essa estação de tratamento. A água usada vai direto para os rios. Então imagina água com fezes, com óleo da carne que a gente fritou. Imagina só quanta sujeira que não vai direto para os rios. Aí a gente vai, né, para aquele problema da poluição das águas, como a gente já estudou um pouquinho nesse bimestre, né? E aí fala-se um pouco sobre a estação de tratamento de água, que ela passa por várias etapas na estação de tratamento de água. Se a gente estivesse numa situação normal, a gente poderia com certeza marcar uma visita, né, no SAI, para que vocês pudessem ver essas etapas pelas quais a água passa, né, na estação de tratamento, mas infelizmente não vai ser possível, né? E olha o que vem aqui nesse quadrinho, que no Brasil nem todas as casas recebem água tratada encanada, que um pouco mais de 15% da população, que é muito, tem acesso à água diretamente de poços ou outras fontes. Então, agora que vocês estão aprendendo a falar sobre fazer cálculos de porcentagem, façam aí 15% de 220 milhões de habitantes que o Brasil tem. Quanto que isso dá, gente? É muita gente que não tem acesso à água tratada. Meu Deus do céu. E aí fala-se um pouco sobre a estação de tratamento de esgoto, né? E aí a gente vai para a água na agricultura e nas indústrias. A maior parte do uso da água no nosso país é justamente na agricultura e na indústria. Não é tanto no uso em casa, né? Fala-se muito sobre a gente usar água de forma consciente e tudo mais, mas nós não somos os responsáveis maiores pelo desperdício, por assim dizer, né, entre aspas, da água, né, porque ela é mais utilizada na agricultura e nas indústrias. Na agricultura, quando a gente fala, então, é para irrigar as plantações e tudo mais. E ela também é usada na geração de energia elétrica. Vocês sabiam disso, gente? Então, as hidrelétricas, né, as usinas hidrelétricas, elas geram energia a partir da força da água dos rios. Olha que interessante. E aqui embaixo, então, é mostrado brevemente como que acontece esse movimento, aí essa produção de energia elétrica nas hidrelétricas, que é bem interessante, não é mesmo? E aí a gente volta aqui, ó, para a aulinha, que agora é para vocês assistirem um vídeo sobre a Declaração Universal dos Direitos da Água. A gente não vai assistir isso aqui no vídeo, mas a gente vai falar brevemente sobre. Então, pessoal, o que vocês vão ver no vídeo, ou já viram no vídeo, é a Declaração Universal dos Direitos da Água, que foi feita, né, lançada em 1992, hein? A professora tinha 3 aninhos só quando isso aconteceu. É claro que aqui não está na íntegra, ou seja, não está completo, né? Prestem atenção só nisso aqui, ó. Isso aqui são as outras recomendações para a professora. Então, olha, lá se diz então que a água faz parte do patrimônio do planeta e que a gente é responsável pela água. Cada cidadão é responsável pela água. Que a água é a seiva do nosso planeta, que ela é essencial para a vida de todo vegetal, animal, humano, ou seja, de todo ser vivo, né? E que o direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, que está previsto lá na Declaração dos Direitos do Homem, que a gente já ouviu sobre. E que os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados, e por isso a gente precisa usar ela com muita racionalidade, com muita precaução, com muita sabedoria, né? Muita parcimônia. E o equilíbrio é o futuro do nosso planeta, né? E o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e dos ciclos da água. Então, se a gente quebrar esses ciclos, a gente vai estar também fazendo com que a água seja cada vez mais escassa, certo?
e vai estar, consequentemente, diminuindo, né, o nosso tempo de sobrevivência na Terra mesmo. E a água ela não é só uma herança, ela é um empréstimo, porque ela é nossa, mas ao mesmo tempo ela não pertence a nós, né? Olha que coisa, né? E que ela não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor, ela tem um valor econômico, né? Ela pode ser muito cara, dependendo de regiões onde ela é muito rara, e ela nunca vai ser muito barata. A água ela não deve ser desperdiçada nem poluída, nem envenenada. Precisa respeitar a lei de utilização à água e proteger também, né, a sua utilização. E que a gestão mesmo da água, a administração da água também precisa ser com equilíbrio, né? A gente precisa ter uma lei de proteção e tudo mais. E que o planejamento da gestão da água deve levar em conta que a gente seja solidário e tenha um consenso da distribuição desigual sobre a terra. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que temos muita água, água em abundância, graças a Deus, né? Temos os lençóis freáticos aqui no Brasil e tudo mais. Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Por exemplo, na África, a gente sabe que tem muito lugar que tem muito pouca água. E aí vocês vão realizar as atividades da página 23 e 24 e vão me mandar como tarefa, tá certinho, galera? Um beijão!